do relatório de inteligência da Polícia Federal que vaciou a decisão de Alexandre de Moraes de ordenar busca e apreensão sobre fontes do jornalista Luiz Pablo do Maranhão por ter publicado reportagens questionando o uso de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Estado por Flávio Dino. Afirma a Polícia Federal não haver indício de crime de violação de sigilo funcional por parte do jornalista e nem ser possível, e abro aspas, apontar com máxima certeza que ele recebeu dinheiro para fazer matéria sobre Dino, fecha aspas. Mesmo assim, Moraes escreveu na sua decisão ter identificado indícios relevantes de que Luiz Pablo cometeu um crime de perseguição contra Flávio Dino, a citar a representação da PGR, que se manifestou, logicamente, a favor das diligências. O relatório da Polícia Federal, no entanto, diz que é preciso ampliar a análise dos dados para se chegar a essa conclusão. O documento ainda sugere que o jornalista obteve os documentos por meio de WhatsApp e se encontrou com a fonte, mas rejeita a ideia de perseguição apontada por Moraes. E abro aspas de novo. Não se trata de acusar o jornalista de cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito à liberdade de imprensa amplamente reconhecido em nossos tribunais. Fecha aspas. E eu começo contigo, Eduardo. Essa situação de a polícia contrapõe o Alexandre Moraes. A PGR não podemos esperar absolutamente nada, o Paulo Gonet não vai fazer nada que o Alexandre Moraes não fale. Mas se a polícia disse, cara, não teve crime, e o Alexandre Moraes disse, eu acho que tem crime, para que investiga a polícia então? Perfeito, Segredo. Para que serve então a polícia? Já que o ministro, no caso o juiz, do caso o ministro Alexandre de Moraes, já tem o seu convencimento consolidado. Para que ele precisa então da averiguação, que aí seria a autoridade competente para fazê-lo, que é a Polícia Federal? Óbvio, isso é uma configuração de estado de exceção. Vide que é uma matéria de caráter denunciativo, um jornalista investigativo que faz uma denúncia, ele no corpo da matéria, ele vai colocando cronologicamente, faz anexação documental, acaba, inclusive anexando fotos, mostrando em períodos diferentes, um carro de uso funcional do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Então tem toda a parte técnica jornalística ali, inclusive a parte que eu discordo completamente dessa cogitação de querer reanalisar a decisão de 2009, que permitiu que você atuasse como jornalista sem diploma, tendo em vista que a atuação do jornalista ela envolve a difusão de informação, o que não necessariamente precisa de concentração, por exemplo, no caso de medicina. Então, a difusão de informação, se você tem uma cronologia, evidentemente que o próprio público vai decidir se você tem uma técnica ou não. Se você não tem uma técnica, você não serve para a vocação de jornalista, e aí o público já fez a sua seleção. Porém, ele trabalha com a difusão de informação, que até com essa redação é dada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, em que o Brasil é signatário, até pelo decreto recepcionou, pelo decreto 678/92, no artigo 13, é o que está à disposição que eu acabei de mencionar, inclusive vedando a censura prévia e, eventualmente, constatando o dano, seria a reparação ulterior, ou seja, posterior da averiguação da informação, se ela é verdadeira ou falsa, que é recentemente chamando de fake news. Então, dentro desse bojo, desse contexto, evidentemente está muito claro o anseio do ministro Alexandre de Moraes para auxiliar o colega, que era muito mais digno, o ministro Flávio Dino, realmente eu errei, estou aqui reembolsando os gastos com o carro funcional e por isso eu já reconheço o meu erro aqui, inclusive acabo pagando por uma reparação, mas não, ficou claro nessa situação. A extrema confiança do poder que eles têm e segundo, dá um exemplo coercitivo para todos os outros denunciantes e os outros jornalistas que ousem investigar um ministro, uma composição do Supremo Tribunal Federal, Segredo. Alfredo, não é a primeira vez que o Supremo muda a interpretação sem ter mudado a Constituição, o que é uma insegurança jurídica gigantesca. Porque o Alexandre de Moraes falou,
eu não estava em 2009, o Sanin também não estava, o Flávio Dino também não estava, estava a Carmen Lúcia. Tá. Então, como mudaram os ministros, teoricamente mudou a interpretação da Constituição, não cola. Mas eu vou te provocar com outro exemplo. Em 2009, a Corte Suprema determinou que é cumprimento para a sentença definitiva que teria que ter trânsito em julgado. 2009. Em 2016, sem ter mudado a Constituição, mudaram a interpretação. E o voto Minerva foi de Gilmar Mendes. E eu lembro que ele afirmou: não é possível que se alguém tem dinheiro para recursar, ele possa ficar em liberdade até a última instância e uma pessoa que não tem dinheiro para recursar termine preso. E eu concordei. Então, sem dúvida. Concordei. Foram 6-5. O voto que definiu isso foi Gilmar Mendes. Em 2019, 3 anos depois, mudaram de novo. Por quê? Estava Lula preso. E se o Lula ficava preso com essa determinação, não podia sair da prisão, porque ele já tinha sido sentenciado em 3 instâncias. Mas faltava uma para o trânsito em julgado. Mudaram de novo. E quem propôs a mudança? Gilmar Mendes. Em que aí falou, não, tá certo. Tem que ir prisão somente trânsito em julgado. E só para lembrar que saiu também dessa baboseira, foi o Sérgio Cabral, sentenciado a 400 e mais anos, e hoje dando palpites de uma piscina numa cobertura no Rio de Janeiro. Ou seja, eles interpretam a lei do jeito que eles querem. E agora estão colocando essa questão do jornalismo. Eu não estudei jornalismo, não gosto quando alguém me chama de jornalista, porque acho que tem que ter um estudo. Mas não inabilita a possibilidade de que com os estudos que a gente tem, possa desenvolver a carreira de jornalista. A fala é sua. Olha, essa questão, o STF, para mim, é o centrão jurídico do país. Ele vai para o lado que interessa. Quando interessa, ele toma decisões que vão favorecer um determinado governo. Quando não interessa, o contrário. O Alexandre de Moraes me lembra muito, tinha um quadro do nosso saudoso Jô Soares, que era o Sois Rei. Quem és vós? Sois reis, sois reis, sois reis. E ele acha que ele é rei. Então, quando vem algum inquérito, alguma avaliação da Polícia Federal ou da parte da Polícia Federal que interessa, ele faz questão de colocar na sua sentença, após avaliação da Polícia Federal e blá blá blá, aquela coisa toda de 45 páginas. Quando não interessa, ok? Não veio aquele relatório que não é o relatório que ele queria. Eu acho muito perigoso, e eu concordo com o Eduardo 100% quando ele fala que estão mandando um recado, ok? A todos os jornalistas do Brasil, principalmente os jornalistas investigativos. Tome cuidado com o que e com quem você investiga. Tome cuidado com quem você mexe. Porque você não tem a menor garantia, porque isso virou de um jeito que daqui a pouco ele vai ser condenado a 10 anos de cadeia porque ele foi averiguar o Dino. Sim. Tá faltando pouco. Eu não ficaria surpreso que botou na gaveta, morreu o assunto Dino, agora vamos avaliar se tudo aquilo que ele foi buscar realmente teve essa ordem que teve, cronológica, documentos anexados, vão avaliar tudo. Então, esses recados, Eduardo, Segre e amigos, que me preocupam muito. Mas, Eduardo, volto contigo numa situação. Imaginemos por um momento, a Polícia Federal já falou, não teve crime. Ok, se não teve crime, até onde eu sei, você é advogado, não teve crime. Então, a Polícia Federal nem leva a denúncia para a Procuradoria. Perfeito. É isso mesmo. Não leva. Não oferece denúncia. No caso, a Procuradoria que ofereceria a denúncia com base no inquérito. Se o inquérito falou que não há crime, não pode inventar. Não pode nem sequer ser indiciado. Indiciado. Ok. Aí vai o PGR, diz, a Polícia Federal não me interessa. Eu vou indiciar. Mesmo assim, Alexandre de Moraes também. Mas quem está investigando se o que esse Luiz Pablo denunciou é realmente fato? Porque se não é fato, entra com um processo, calúnia, injúria, difamação, tem poder como para isso, e o Luiz Pablo vai ter que pagar uma multa. Mas e se for verdade? Como que fica Luiz Pablo e como que ficamos todos os que estamos investigando coisas quando tem podres no governo e na oposição? A gente não guarda podre embaixo do tapete. Mas como que fica? Não, perfeito, Segre. É exatamente este que é o impasse. E aí que você vê uma configuração de estado de exceção. Como é que fica essa situação? Vamos colocar, eu vou usar aqui um exemplo bobo, por analogia, é como se a polícia
né, ou investigar, vamos colocar aqui como se fosse um barro, ou uma argila. A polícia faz a obra de argila, então ela vai angariar, ela vai colher provas, ela vai ver os indícios, vai fazer as investigações dentro dos limites da lei. Estando o inquérito pronto, ela leva para o Ministério Público, no caso a Procuradoria nesse caso específico. Aí a Procuradoria, com a obra de argila pronta, ela vai oferecer, aí eu vou usar aqui como analogia, vamos dizer, oferecer, exibir ao público, que seria o oferecimento da denúncia, o trabalho de argila feito pela polícia. Eu fiz uma analogia para facilitar o entendimento para o pessoal de casa. Então, dentro desse contexto, não teve trabalho de argila. Que escultura de argila que você está esperando? Não tem. Então, a gente deixa muito claro que, se não tem aquela convergência, igual o Evelyn lembrou bem, de uma parte da polícia, um setor específico da Polícia Federal, que não acate as ordens do ministro Alexandre de Moraes, está muito claro que não tem lastro às decisões do ministro. Ou seja, ele ficaria, né, fazendo birra, igual criança quando recebe o que quer. Esta é a verdade. No seu sentido técnico e institucional, a polícia agiu corretamente. E até uma das razões, me permita, Segré, dizer que eu desconfio quando há, eventualmente, essa possibilidade de jornalismo somente com diploma, da possibilidade até de revogação de diploma, e aí só tendo a imprensa permitida por ordem de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não duvido dessa possibilidade, nós já vimos cada coisa absurda, inclusive revogação, por exemplo, de algo já consumado ou de documentos já, né, consolidados. Uma tentativa é essa mesmo de rever esse julgamento que teve o quórum de 8-1 em 2009, Segredo. Bom, como eu não estou acostumado a conduzir o programa, vou agradecer agora as pessoas que estão mandando. Buenas noches, Segredo, convidado. O jornalista continua mostrando a verdade, Carlos Alberto da Silva. FC Monteiro. Será que é o Felipe Monteiro? Não, não deve ser. Mas com certeza é canhoteiro, porque se cadê o Pavivi? Foi preso? Não, Pavi não vai preso, não foi preso. Sim, tem cada um. Mas eu sei que a audiência canhoteira daqui é maior, inclusive, que a minha em Faroeste. Eu sei disso. Então, vamos a respeitar todas as ideologias aqui e, por favor, compartilhe o programa. Tem duas pessoas que são próximas a mim que falaram que não estão encontrando o link e eu não encontrei. O Eduardo me mandou. Eu entrei no canal do Metrópolis e não encontrei o link de hoje. Então ajuda a compartilhar para mostrar para o Pavinato que a gente continua firme e forte mesmo quando ele não está na condução.